Está aqui, bom, já me identificando como secretário-geral da microrregional, Robson Henrique, né? Já tendo dado início, vamos aqui confirmar os votos do quórum. André, por favor, você pode nos dizer aí o número do quórum que deu? André é nosso subcoordenador de saneamento, está dando aqui apoio nessa reunião e vai nos falar aqui do quórum que foi completado. Por favor, André. Está ouvindo, André? Oi, Se Rob. colocar aí, o que fechou foram 71 votos, né? Mossoró. Pronto, André respondeu. Tem quórum, diga. Pronto, 72 Nós temos o quórum. Ok. Mossoró, representante do Estado, Paraná, Doutor Severiano, Açu, Grossos, Frutuoso Gomes, Tibau e Pautos Ferros. Dá 72. Ok, André, muito obrigado. Então, tendo o quórum, podemos dar prosseguimento à nossa Assembleia Ordinária, já saudando os participantes, né? Prefeitos e representantes, os convidados também, o pessoal do Comitê Técnico que vem acompanhando aí esse trabalho. Avisar novamente sobre o preenchimento do formulário, da presença de cada um, e vamos aqui passar a palavra ao nosso vice-governador, excelentíssimo Antenor Roberto, que vai aqui continuar as saudações aos senhores. Bom dia, caríssimos e caríssimas, conselheiros, participantes dessa Assembleia da Microrregião Central-Oeste. Ontem nós tivemos a do Litoral. Agradecendo a participação de vocês, nós estamos num fim já de exercício, sabemos que se multiplicam os compromissos e nós trabalhamos com uma matéria que tem prazo, no caso até 31 de dezembro, para a gente demonstrar que os contratos foram aditivados como exigem as regras vigentes. Notadamente, nós estamos agora sobre a vigência do novo marco regulatório e já avançamos com várias etapas. Aqui, no caso do Estado do Rio Grande do Norte, nós fizemos a legislação específica, fizemos a divisão nas micro-regiões, exatamente para permitir que os municípios que não tinham viabilidade fossem ancorados pelos municípios com viabilidade, de forma a trabalhar o princípio da universalização do acesso à água e esgoto também, pensando no equilíbrio financeiro, orçamentário e financeiro dos municípios, que vão fazer a ortoga desses serviços e, portanto, as empresas ou a empresa que vier executar esse serviço, também a questão da qualificação e do equilíbrio financeiro da respectiva empresa que está objeto, evidentemente, de cuidado de todos nós. No caso específico aqui da CAERN, nós prestamos serviços a todos os municípios do Rio Grande do Norte, mas a cobertura contratual não é com todos. Então, nós já vivemos uma situação que o novo marco regulatório não permite mais. Todos têm que ser enquadrados dentro de um modelo desenhado nacionalmente e cada estado, evidentemente, fez seus ajustes dentro desse modelo. No caso, nós dividimos o Rio Grande do Norte em 2 micro-regionais. Esse colegiado aqui é uma dessas micro-regionais. E os aditivos, ontem eu até dizia isso aqui na reunião, todos os prefeitos, os senhores que são auxiliares também, além dos que estão aí presentes, têm procurado pautas aqui no Gabinete Civil com a governadora. Pautas diversas, mas não há uma reunião de prefeito que o assunto dos recursos hídricos, da questão do saneamento, do acesso à água não seja tratado como uma necessidade. Mas são sempre, digamos, medidas emergenciais. São medidas que a gente chama de apaga-fogo. São as adutoras com suas problematizações, a questão do sistema de bombeamento da água, também se recorre à complementação da questão de poços, enfim. Mas o fato é que, ao tempo que a gente vai fazendo, e cada um dos gestores aqui tem que responder o dia a dia, porque as comunidades, os distritos pressionam os senhores e senhoras todos os dias, a despeito de existir essa realidade do dia a dia, o Brasil, não cabe mais a gente discutir o mérito, o Brasil aprovou um novo marco
que coloca o ano 2033 como a chegada. Para isso, tem metas ousadas, mais de 90% de acesso à questão da... 99% na questão, por exemplo, do abastecimento de água. Olha o grau de universalização que se pretende assumir no Brasil. E aí, é claro, daqui a pouco a gente vai perguntar com que grau de investimentos, com que grau de recursos vai se fazer isso? E no esgotamento sanitário, 90%. Então, é um desafio grandioso. Nós estivemos aqui fazendo também contas para, no caso aqui da microrregião, a microrregião 2, né, que nós estamos tratando, A1. Por exemplo, para A1 nós temos aqui previsto universalização da água, 89,3 milhões. Universalização de esgoto, 276,5 milhões. E de combate a perdas de continuidade, 106,7 milhões. Então, quem teria condições de captar este recurso? Por isso que o papel desse comitê, que se transformará, já está aprovada a lei, mas vai, evidentemente, agora complementar suas medidas de institucionalização e terá natureza autárquica, vai ser uma autarquia, quer dizer, é ela que é exatamente essa estrutura que vai contratualizar todos os serviços, tanto da questão da água como do esgotamento, e para isso a gente hoje está fazendo a fase anterior, que é aditivar para que não haja solução de continuidade nos serviços atuais prestados pela COSERN. Em que implica, por exemplo, esse aditivo? Garantia da prestação da regionalização onde existe a CAERN. A CAERN vai, evidentemente, que é um fato positivo para nós. A CAERN é uma empresa hoje que adquiriu um novo grau, porque fez um saneamento financeiro importantíssimo, portanto, ela pode se apresentar ao mercado financeiro para captar recursos, e a CAERN, então, consegue recursos hoje junto aos bancos para fazer isso que nós estamos tratando, que são essas estimativas aqui. Nós estamos falando de investimentos. Investimentos que esse recurso, uma vez captado, tem que ser para uma infraestrutura nova, para exatamente se alcançar as metas de universalização postas no novo marco regulatório. Também a CAERN garante a obtenção das metas de universalização que eu estou fazendo, na medida que ela consegue captar esse tipo e esse volume de recursos que eu falei aqui, tanto na questão da água, como do saneamento, como até no combate às perdas, né? E vamos continuar, evidentemente, com o atendimento aos pleitos ordinários dos municípios, que é o dia a dia, que não para de termos ocorrência. E consegue manter ainda em operação os municípios que estão ainda sem contratos até que haja regularização. Então, veja que nós estamos diante de um colegiado, exemplo do colegiado do litoral, em que nós temos municípios que estão ali no limbo. Eles estão sem nenhuma normatização a ancorá-los. Ao chegar nesse colegiado, os municípios vão ter sanados essa sua realidade, porque eles vão integrar uma nova estrutura jurídica, que é essa autarquia que está sendo constituída, e ela que vai, portanto, contratualizar diretamente os serviços de água e esgotamento sanitário. Então, é um grande avanço enquanto o modelo desenhado, enquanto um marco, do ponto de vista para que os municípios não fiquem desprotegidos. Essa foi a preocupação da governadora. Daí porque o próprio desenho das duas microrregiões, levando em conta a construção anterior que existe a partir desse modelo de adutoras, foi para que exatamente nas aglomerações das duas microrregiões existissem municípios que viabilizassem financeiramente um sistema e, ao mesmo tempo, acudissem os municípios que não teriam isoladamente a viabilidade. Porque o marco foi criado, mas ele não se preocupou com o pequeno município. Ele se preocupou mais em dar uma resposta ao mercado. E ao mercado interessa exatamente as soluções de prestação de serviços que tenham um retorno financeiro. E a depender da escala e do tamanho do município, a gente sabe, pela experiência acumulada, e aqui nós temos gestores com muita experiência nessa área tanto de recursos hídricos, mas na parte também de captação na questão da água e na questão da destinação do esgotamento sanitário, de que há municípios que não permitem um retorno financeiro que justificasse uma empresa, por exemplo, operar isoladamente aquele município. Daí a inteligência do conglomerado que nós estamos traçando e a particularidade do Rio Grande do Norte em fazer duas microrregiões, o que talvez não seja muito diferente, ao que eu me lembro, João Maria, de estados com tamanho próximo ao nosso aqui no Nordeste, que talvez tenham feito 3 ou 4 no máximo. Então, nós não estamos inventando a roda, nós estamos seguindo uma política de quem conhece a realidade dos municípios e sabe que era preciso exatamente mesclar
municípios com maior potencialidade com os municípios mais deficitários. Esse, então, é o modelo que nos levou a constituir essas duas micro-regiões. Tem que chamar, o menino não está aí, não? Fabiano teria que estar aqui. Pessoal, eles tiveram um probleminha na conexão, estão tentando retornar, viu?
Está funcionando, a equipe está trabalhando, lá na semana. Caiu aqui. Pessoal, pedindo desculpas aí, que caiu a conexão aqui na governadoria. Vocês estão ouvindo? Pessoal, reforçando, caiu a conexão aqui. O pessoal da SECOM, que é um e-mail do Fabiano disse que o pessoal da SECOM que disse. Está voltando. Mas ele disse que botar qualquer e-mail. Já está voltando aqui a conexão. Tivemos probleminha. Pronto, voltou aqui. Vamos iniciar. Som tá aberto já. Pode. Ok, voltamos. Desculpe aí pelo problema técnico que fez cair, mas eu já estava caminhando para o encerramento da minha participação, aqui acompanhado por Robson, Sérgio da SEMAI e o nosso secretário João Maria, e Cláudia está aqui também nos assessorando. Dizer aos senhores prefeitos e prefeitas aí, também aos seus assessores, secretários representantes, que agradecer porque é uma construção coletiva, o esforço de vocês junto à CAERN e à SEMAR para a gente chegar a esse momento, com esse prazo para a gente poder ter esses aditivos realizados. E porque nós nos submetemos a essas agências de controle. Nós temos a agência nacional e temos as agências estaduais. As cidades como Natal, por exemplo, tem uma agência reguladora própria. Então, é um sistema bastante complexo que é submetido a todo um controle dessas agências e, portanto, os prazos são, como a gente diz no direito, peremptórios. Então, dia 31, nós temos exatamente que demonstrar que esses contratos foram regularizados com os respectivos aditivos. Então, eu agradeço aqui a presença dos senhores e senhoras, e João Maria vai agora assumir aqui no meu lugar, e vocês vão encaminhar a agenda do ponto de vista mais técnico, propriamente dito. Então, obrigado pela paciência, e tenham todos já um Feliz Natal, e que entre o ano aí renovado, com muita saúde e vigor, para seguir em frente com esses desafios que são muito grandes. A gente sabe que fazer a gestão, nós que encontramos o Estado do Rio Grande do Norte na situação que assumimos, que nós decretamos a calamidade financeira, orçamentária e sob escombros administrativos, 3 anos depois a gente já vê que quando há foco na gestão, quando você realmente tem uma equipe coesionada, você consegue resultados bastante positivos, como é o caso aqui do Rio Grande do Norte. Mas também sei que a situação dos municípios é de muita sofrência também, porque nós vivemos uma situação de um país em que os investimentos públicos caíram vertiginosamente. Então, as obrigações aumentaram com a diminuição de recursos. Então, eu sei que cada um de nós, gestores e gestoras, enfrenta um desafio muito grande. Então, saúde e vigor para seguirmos em frente aí no exercício de 2022. Forte abraço. Ok, agradecendo aqui as palavras e a participação do excelentíssimo vice-governador Antônio Roberto. Vamos dar, então, continuidade à nossa pauta da ordem do dia, em que seria a apreciação dos contratos vigentes de demandas de água e esgoto do Estado, né? Que foi um material enviado previamente aos membros do comitê, aprovado, por sinal, colocado em consulta pública, e para a gente ter aqui esse assunto alinhado com os representantes, né, vamos ter a apresentação bem resumida. Fizemos o convite aqui a um dos membros do comitê para fazer a apresentação desse material, e quem vai fazer isso é o Fábio Siqueira. Tá tudo ok aí, Fábio? Que possa ir já projetando para a gente já acompanhar. Tá sem áudio. Oi, Fábio. Você tá sem áudio aí.
Não, ele lá. Ele está falando? Fábio, teste aí seu microfone. Tá sem som. Eu Tá acho que sem... nós aqui é que estamos sem som. O governador Não, estava mas- falando, né? Tá ouvindo agora? Ah, agora sim. Agora pode projetar aí e fazer a sua apresentação, por favor. Excelente. Primeiramente, bom dia a todos, representantes da microrregião. Eu me chamo Fábio Siqueira, sou do Comitê Técnico da Microrregião 1, sou engenheiro civil e sanitarista. E o que a gente vai apresentar para vocês foi o material que a gente avaliou durante esse período e aprovamos antes de encaminhar aqui para esse colegiado. Ops, por gentileza, confirma aí se vocês estão vendo a apresentação. Sim, Pronto. está projetando aí. Se puder colocar em tela cheia, né? Bom, o que a gente está se propondo trazendo hoje como matéria é exatamente a atualização contratual. Ou seja, daqueles municípios que possuem contrato vigente de concessão, que na nossa microrregião ao todo são 19, eles, através do decreto 10.710, eles precisam passar por uma atualização contratual para que a gente possa atender as metas de universalização de água e universalização do esgotamento sanitário. 99% para água e 90% para esgotamento sanitário. Nesse escopo, esse processo passou por algumas etapas, né? Desde a apresentação do termo de atualização contratual, a apreciação pelo comitê técnico, as adequações sugeridas pelo comitê técnico e também pela consulta pública, as adaptações feitas pelos dois órgãos, né, do comitê e também da consulta pública, e a gente está aqui, vocês vendo, na penúltima etapa, que é a votação pelo colegiado microrregional para posterior assinatura dos termos de atualização. A base disso é conforme o nosso governador, o nosso vice-governador já falou, em função do novo marco do saneamento da Lei 14.026/2020, que impôs aos municípios a universalização desses sistemas até 2033, onde teremos 99% de sistema de abastecimento de água e 90% de esgotamento sanitário. A lei também dispõe que exige que os contratos vigentes apresentem comprovação de capacidade econômica financeira até 31/12/2021 para atender essas metas, ou seja, todo esse investimento vai ser custeado pela concessionária sem a necessidade, sem a obrigatoriedade de recursos não onerosos, sem recursos da União, apenas com recursos vindos da própria tarifa. No escopo geral, como eu já tinha falado, o Rio Grande do Norte tem 48 municípios com contrato vigente, mas nossa microrregião são apenas 19 municípios nessa situação. O volume total para os 48 municípios é de 370 milhões para a universalização de água, 1,8 bilhões para a universalização de esgoto e aproximadamente 1,3 bilhões para o serviço de combate a perdas e continuidade. Esse é o estudo que foi apresentado e aprovado pelo Comitê Técnico, onde é um estudo de viabilidade econômica, financeira, uma análise de fluxo de caixa descontado, onde mostra as receitas e despesas, né? Se você observar aqui, no primeiro ano, existe uma despesa alta, que é exatamente em virtude desses investimentos para a gente atingir essa meta. E, ao longo do tempo, né, ela vai tendo essa amortização, de maneira que os contratos nessa sistemática passam a ser viáveis, desde que haja uma alteração, um prazo de 29,9 a 30 anos, né, para amortização.
para que não haja grandes, digamos assim, aumentos na tarifa. A tarifa permanece de forma módica, conforme a própria Lei 14.026 ela preconiza. E algumas perguntas aqui. Por que assinar aditivos agora? Com os contratos, com os aditivos contratuais, além das questões das obrigações legais, que a gente está cumprindo esse dispositivo, vai se garantir a prestação regionalizada do serviço. De que forma isso acontece? Se a gente consegue essa alteração dos contratos, hoje existe uma prestação em todas as cidades, mas aquelas cidades cujo contrato será renovado vão, de certa forma, como o vice-governador bem disse, ajudar na despesa do custeio daquelas cidades na qual a gente não tem esse contrato renovado. Garantir a obtenção de metas de universalização, atendimento aos pleitos municipais e, consequentemente, também a manutenção e operação dos municípios que hoje estão sem contrato, mas que também serão regularizados um pouquinho mais à frente, a depender realmente da questão da microrregião, dessa decisão. E a falta desse aditivo, ele não sendo feito nesse momento, vai incorrer na não obtenção de empréstimos para a realização desses investimentos, o risco das obras que estão em andamento, né? Existem obras em andamento em todo o estado, obras tanto de abastecimento de água como de esgotamento sanitário, que precisam dessa atualização do contrato para que se mantenha esses repasses. Além do comprometimento de investimento das solicitações dos municípios, né? Todos os municípios eles têm um crescimento vegetativo e consequentes melhorias no sistema de abastecimento de água e de coleta de esgotos. Então, a apresentação é essa que a gente tem que fazer, e eu fico aqui à disposição para mais esclarecimentos, conforme o colegiado necessitar. Muito obrigado, Fábio Siqueira, nos dando aí um resumo da matéria, né, que já foi previamente apresentada, aprovada e também com a divulgação por consulta pública. Então, passo aqui a palavra ao secretário João Maria Cavalcante, que vai dar prosseguimento à nossa reunião. Bota aqui, Sérgio. Bom dia a todos. Eu me chamo João Maria Cavalcante, eu sou o atual secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que regimentalmente substitui a governadora na presidência do colegiado. Então, aqui posso trazer para vocês um pouco da minha experiência na condução do processo, que, pelo avançado da hora, e os prefeitos têm muito trabalho a fazer, a gente já poderia ir direto à ordem do dia, que é apreciação e votação da minuta dos termos de atualização do contrato vigente da CAERN, que são 19 contratos hoje vigentes. Então, eu já colocaria aqui à disposição dos conselheiros se há algum destaque a fazer após a apresentação aí da CAERN de toda a matéria sobre os contratos. Fica aberta aqui a palavra a algum conselheiro que queira fazer um destaque, aí em seguida a gente já colocar em votação, uma vez que ele já foi aprovado pelo Comitê Técnico da microrregião. Não havendo algum destaque. Opa! Breno, por favor. Deixa eu fazer uma consulta rápida. Existe alguma possibilidade da gente adiar essa aprovação desses contratos para segunda-feira? Breno, eu acho que, não sei se a gente estava com problema de áudio quando você fez essa pergunta anteriormente. Sim. Nós temos para convocação 5 dias. Sim. Eu concordo, eu entendi, essa aí eu escutei. Porque eu digo, a gente tem até o dia 31, aliás, que na verdade, praticamente dia 30, para fazer o fechamento desses contratos, né, dessas minutas, e aprovação.
Mas não pode passar disso. Aí a gente Certo. tem, na realidade, nós não temos mais prazo para poder fazer uma nova convocação. Eu concordo. O que eu digo é assim, como os membros dessa comissão estão todos presentes, mediante uma concordância, esses membros reagendarem para segunda-feira. Por que eu estou perguntando isso? Na análise, Mossoró, no primeiro momento, se posicionou contrária ao envio dos contratos para essa análise. E hoje, os contratos, nós terminamos essa reunião na terça-feira, eu tive como sentar com o prefeito ontem para apresentar o que saiu da reunião de terça-feira, e o prefeito deixou claro o seguinte: olha, eu não vejo muita clareza nos números. Eu gostaria de saber quanto é que a CAERN garante de investimento mínimo em 2023, em 2024, em 2022, em 2025 e até 2030, para a gente ter pelo menos esse número para poder cobrar da CAERN. E eu já falei com a CAERN já se posicionou favorável a resolver isso, já se posicionou no sentido de colocar esses números no gráfico, só que isso ainda não está posto, né? E eu vejo que, como o contrato está, eu acho muito difícil regular e controlar isso. E eu acho que até lá seria, até segunda-feira, os membros que aqui já estão presentes, até segunda-feira a CAERN apresentar esses contratos com esses números que fossem possíveis serem auditados para poder tomar essa decisão. Eu sinto que existe uma boa vontade de Mossoró nesse sentido, mas que é uma segurança de pelo menos esse número, porque um contrato desse deveria ser muito mais esmiuçado, está vinculado a um plano municipal de saneamento atualizado, que a gente conseguisse ter uma agência reguladora acompanhando e tal. Só que como existe essa pressa, essa ansiedade de prorrogá-los, era interessante ter pelo menos esse número, para que caso a CAERN não batesse essa meta, ficasse possível do município rescindir o contrato e provocar uma nova contratação. Porque o que a gente está fazendo é assinar um cheque em branco de 30 anos que a gente não está vendo valor. Entende? Concluído, Breno? Sim. Muito obrigado, conselheiro Breno. Nós temos aqui um pedido de esclarecimento, aí eu vou passar aqui inicialmente a Sérgio, que participou, aliás, vamos primeiro para a CAERN, que o pedido de esclarecimento. Posteriormente, a Sérgio, que fez parte do Comitê Técnico, que faz parte do Comitê Técnico, e que esteve presente em Mossoró, numa reunião do Comitê Técnico ainda esta semana. Então, primeiramente, Fábio, por favor, Fábio, esclarecimento. Pronto, na apresentação eu vou voltar a parte aqui, exatamente o que o Guilherme citou, na mesma apresentação já tem esse nível de investimento, tá certo? Evidentemente que está do bloco, né, de 48 municípios, mas é facilmente separado por município. Mas, de toda sorte, ele está aqui, eu vou apresentar. Ó, esse gráfico aqui, você tem os investimentos feitos, né, todas as despesas feitas durante esse período. Por exemplo, para o primeiro ano, é um investimento na ordem de 220 milhões. No segundo ano, investimento na ordem de 75 milhões. Por que isso? Isso aqui já descontado a receita que foi oferida por esses municípios. No quinto ano, um investimento também na ordem de 80 milhões. No ano 6, investimento na ordem de 100 milhões, também descontado a receita. Não é só o investimento, é a receita menos o investimento. Se vocês observarem aqui nesse gráfico, ele já mostra, claro, com clareza, quanto que vai ser aplicado e aportado em cada um desses municípios, exatamente para a gente garantir a universalização dos primeiros anos do contrato. Perfeito, Fábio. A minha pergunta é: você conseguiria separar esse gráfico aí para, por exemplo, o município de Mossoró? Esse gráfico é que são por 19 municípios, não é isso? Já, inclusive, eu já até encaminhei o de Mossoró para você aí separado. Certo. Agora... A gente tem separado por todos os municípios. Inclusive, Breno, eu mandei para o prefeito também. 22 milhões em 2022, 43 milhões em 2023, e aí segue, tá? É assim, nós terminamos a reunião agora com a Ernest Young. Ela já classificou, certificou a CAERN como com condição de universalizar, né, de trabalhar na universalização das metas lá dos 99% da água e 90% de esgoto.
tem bancos dispostos a emprestar até 3,8 bilhões de reais à CAERN, ou seja, a gente sabe que os municípios não têm essa condição. Tem banco com o BNP Paribas, tem banco com o BID. Né? Então, assim, a gente tem até 31 de dezembro, segundo a norma, para aditar esses contratos. Então, ontem nós fizemos na microrregião Litoral Seridó. Então, nós temos agora, Breno, isso aí já teve, o secretário sabe, audiências públicas, consultas públicas, discussões nos comitês técnicos, várias reuniões desses comitês técnicos, ou seja, já foi amplamente debatido, discutido, dialogado, né? E nós temos na Assembleia 75, 76 votos, que dá um quórum maior do que o que é necessário para instalação e deliberação. Então, assim, seria muito arriscado e não seria impraticável o adiamento da reunião nesse momento. Tem outra questão importante para a gente colocar, é que o próprio marco de saneamento ele estipula as metas, né? Essas metas não vai esperar que dê 2033 para garantir a universalização, não. O acompanhamento feito, que inclusive vai ser feito pelas as agências reguladoras, elas fazem um acompanhamento proporcional durante esse período. Você acha que ele pode até falar melhor a respeito do que é acompanhamento da meta? Fábio, muito obrigado, Fábio, pela explicação. Eu passo agora a palavra para Sérgio Pinheiro, que é quem participou de todo o processo, e inclusive ele faz parte do comitê técnico, para ver as questões regimentais. Bom dia a todos, prazer estar aqui nessa reunião com o colegiado. Eu queria pautar minha fala em dois aspectos, né? O primeiro, regimental, do que foi que a microrregião procurou fazer diante dessa determinação legal, ou dessa possibilidade legal, já que a gente está tratando só dos contratos já existentes, né? E de que eles apresentassem a viabilidade econômico-financeira. Então, é bom a gente entender esse momento. A gente está no momento em que o prestador de serviço ele tem que apresentar um estudo de capacidade econômico-financeira. Obviamente, nós discutimos no meio do comitê, colocamos em consulta pública, ou seja, para as prefeituras interessadas, qualquer pessoa da sociedade pudesse enviar sugestões. No que não ocorreu nenhuma sugestão dos próprios municípios, e aí uma preocupação do próprio comitê foi inserir, por exemplo, um componente da possibilidade de aditivo nessa minuta, de áreas que não estivessem estabelecidas como previstas de ser atendidas, né? Já que o município, como tipo Mossoró, tem um plano de saneamento, tem uma série de comunidades rurais, podia ter uma ou outra que não estavam previstas dentro daquela área que a CAERN apresentou no seu estudo de viabilidade de investimentos. Então, nós tivemos uma preocupação. Nesse momento, é importante frisar que nós estamos aprovando as minutas desses termos aditivos, onde a questão legal de que tem um prazo do final do ano para que a concessionária ela possa encaminhar isso para as entidades reguladoras. No caso, todos os municípios da microrregião hoje têm a agência reguladora do Estado, bem como para a ANA, a Agência Reguladora Nacional, para avaliar o conteúdo desses aditivos, né, para que até março eles possam ser validados. Então, é importante a gente entender esse momento. Então, nós temos uma obrigação legal, né, estabelecida. Abrimos todo um prazo para receber essas contribuições. Eu não sabia, por exemplo, que já havia até esse contato, já indo para a segunda fala, direto entre CAERN e a Prefeitura de Mossoró, já específico em relação ao município. Nas apresentações dentro do próprio comitê também foi apresentado, assim, em termos de volume dos investimentos a ser feito município a município, principalmente os maiores, né? Então, a minha preocupação, Breno, em relação ao reprasamento da Assembleia de hoje é muito nesse contexto. Nós temos um prazo exíguo, não é? E compreendendo o que é que nós estamos fazendo hoje, não é? Nós estamos aprovando termos de uma minuta que elas vão ser avaliadas pelas agências reguladoras, tanto do Estado como a nacional, que esse modelo de termo aditivo tem que passar por essa avaliação, exatamente para estar deixando esses 19 contratos da microrregião, né,
dentro do atendimento da prerrogativa legal da lei e da condição dos contratos já existirem, né? Então, é importante a gente entender o que é que nós estamos construindo aqui nesse momento. Então, eu entendo, obviamente, compreendo a ansiedade de município individualmente, mas o conjunto do que está sendo aprovado hoje é exatamente aquilo que nós discutimos lá na reunião do comitê. São minutas. Ela está sendo feita por quê? Porque a empresa prestadora ela tem a obrigatoriedade de apresentar um estudo de capacidade econômica e financeira de cumprir as metas que estão lá no marco legal, e é isso que a empresa apresentou regimento, no tempo certo, e nós temos dentro da microrregião de dar essa resposta também, né, na continuidade desse processo. Se daqui para lá ocorrer algum entendimento das agências reguladoras, né, que é a grande diferença que passa até hoje, né? A empresa está apresentando uma condição de investimento em Pau dos Ferros, em Apudi, né, em Baraúna, em Mossoró, que as agências reguladoras vão avaliar se o estudo apresentado pela empresa, a consultora que fez esse estudo de capacidade de investimento, se a capacidade dela, as cartas que elas têm de bancária, de financiamento, de captação de recursos, se isso atende o que está estabelecido lá no decreto que define as normas exatamente para mostrar que a empresa tem capacidade econômica e financeira. Então, eu não vejo, nesse momento, nenhuma perda de ocorrer esse entendimento, obviamente, de dar continuidade ao processo, nem de um dia ou 2 dias, porque Mossoró e os demais vão ter uma possibilidade muito maior hoje, caso esteja errado, de ser inviabilizado esse processo até março, e caso esteja correto, de ter uma condição muito mais adequada, né, de ter a garantia desses investimentos ao longo desse período. Então, eu acho que a minha fala é nesse sentido. Obrigado, Sérgio. Dados os esclarecimentos necessários, e lembrando que ontem na microrregião Seridó Litoral foi aprovado e também com esclarecimentos que foram necessários a matéria, que é um tanto simples de um entendimento. Lembrando também que nós estamos aprovando aqui uma minuta que poderá sofrer alterações ao longo do tempo, até março, como o Sérgio esclareceu bem. Eu pergunto aos conselheiros se ainda há algum destaque a fazer e se os esclarecimentos foram necessários para a votação. Só uma última colocação, a título de sugestão. Existe alguma possibilidade, já que a gente não faria uma nova reunião, de suspender a reunião atual para discutir isso até a próxima segunda? Eu falo isso porque eu estava discutindo com o prefeito agora e ele realmente quer analisar isso com mais cautela. Nós nos reunimos terça-feira agora e não foi votado. Esse para consulta pública voltou e está sendo votado agora, né? E está sendo discutido agora. Eu sei que o prazo é muito curto. Eu entendo a ansiedade de todo mundo que está envolvido. É uma coisa muito complexa, grande, complicada. Mas, se existisse essa perspectiva, eu estou criando aqui uma solução de meu termo, de uma suspensão dessa reunião por um período, para que se pudesse analisar com mais calma esses contratos. Acrescentar, por exemplo, a questão do investimento objetivo, porque, entenda, para os gestores, eu vejo que a KM tem evoluído muito, que a KM tem se modernizado, que a KM tem se saneado, mas existe um histórico de estresse, de metas que não foram cumpridas, de população que sofreu por ausência de água, e para os gestores agora assinar um documento, ou então aprovar uma minuta dessa, sem ter uma consolidação mais objetiva, é complicado. Então, o que o Mossoró queria nesse momento era um número objetivo que pudesse, Fábio já foi de separar, né? Eu não vi ainda o WhatsApp aqui ainda, mas que isso ficasse junto desse contrato para que, caso não seja cumprido, como não foi cumprido para trás, o município tenha uma segurança para rescindir o contrato e licitar de novo. Tem alguns dados fortes que tem que ser visto,
que foi colocado no começo. Essa reunião aqui, ela garante apenas as cidades que têm os 19 contratos aí. As outras mais de 50 cidades, elas vão ficar descobertas sem contrato e sem capacidade de investimento, que só vai poder acontecer lá na frente mediante um novo contrato. Né? Assim, essa alegação de crise também é muito complicado para a gente escutar. Teve um acréscimo de receita do Estado agora de 2 bilhões de reais e tem mais uma previsão de 3 bilhões a mais para o ano que vem. Então, eu vejo que se nós conseguíssemos suspender essa reunião para poder abrir, sentar, discutir, estou falando em termos do entendimento de Mossoró, eu estou aqui como representante de Mossoró, não falo mais como membro do comitê técnico, não. Seria interessante, eu acho que seria mais produtivo, porque o prefeito, pelo menos o prefeito Alves pediu nesse sentido, espremeu, para votar isso eu tenho que olhar aqui e ver que, de fato, eu vou ter um instrumento que eu possa fiscalizar e cobrar caso essa meta não seja atendida. Aí, eu pensei, como a gente não tem mais prazo para publicar uma reunião, numa suspensão, por mais até que seja curta, talvez para amanhã, não sei, mas enfim, eu levantei só essa ideia aí, certo? Obrigado, conselheiro. Aliás, Breno, que é do Comitê Técnico. Breno, eu acho que nós não temos esse artigo no regimento. Não trata de suspensão para continuar a sessão numa data posterior. Se suspender a reunião, nós precisamos fazer uma nova convocação. E, como eu disse, não há tempo de fazer essa convocação ainda para este ano. O que nós podemos fazer a pedido, inclusive, Breno, você esteve presente na reunião do Comitê Técnico, inclusive foi presencial. Sim, e na época eu me posicionei contrário. Não foram levantados. Então... Não, aí deixa eu fazer uma justificativa. Desde o início que eu concluí. Só um minutinho, deixa eu concluir. Então, o que a gente poderia fazer? Suspender temporariamente por 10 minutos, aí você pode fazer suas tratativas aí com o prefeito e a gente voltar aqui para a votação. A gente não pode suspender, porque o regimento, primeiro, o regimento não permite. E segundo, que a gente não tem tempo de fazer uma nova convocação até o dia 30. Pode ser assim? Você me permite, João, deixa eu dar uma outra sugestão. Pois não, Fábio. Olha, eu vou apresentar aqui, esse material que eu vou apresentar, por sinal de Mossoró, ele é anexo de todos os contratos, tá certo? Para os prefeitos ficarem tranquilos com relação a isso. Ó, vocês todos estão vendo? Ó, se todos estão vendo, um dos anexos do contrato são exatamente esse plano de investimento que eu estou apresentando. Não sei se Robson e João Maria estão vendo aí direitinho. Para cada ano tem um valor investido, né? Exatamente para quê? Para obtenção, para atendimento do novo marco, das metas do novo marco. Então, por exemplo, no primeiro ano, 2022, 52.898.000, no segundo ano, 43. Esse aqui é apenas o de Mossoró. Por quê? Porque é um anexo da realidade de cada um dos municípios. Cada um dos municípios estão isso. E a gente tem só que observar o seguinte: a meta não é ter X de investimento. O nosso objetivo principal hoje lá é atingir a cobertura, seja qual for o investimento necessário. Evidentemente que já foi feito um estudo para isso, foi levantado os valores para isso. Quanto é que a gente precisa investir todos os anos para que essa meta seja atingida. E esse aí é um anexo, Breno, de cada um dos contratos que compõem, que a gente está aprovando hoje. Então, com relação a isso, além do aspecto de número de ligações que vai ter essa possibilidade de ser verificado pelo município, por exemplo, eu preciso aumentar 10%, cada município tem uma realidade, mas tem município, no caso lá do Mossoró, que a gente já está com 45%, precisa ir para 90%. Eu vou ter que aumentar 5% ao ano, você tem condição de fazer essa aferição ano a ano. Além disso, também tem um volume de recursos investidos para essa finalidade, até porque, para a certificação que vai ser verificada lá junto às bancas, aliás, a CEP e as agências reguladoras, no nosso caso a CEP, ele vai verificar exatamente se a companhia tem condição de aportar esse volume de recursos, se esse volume de recursos é exatamente o necessário para atingir essa meta. Então, eu não vejo por que a gente atrasar a reunião, até porque todo esse processo de certificação vai ser feito pela agência reguladora, tá certo? E outra, esse material e esses investimentos, no caso da CAEG, foram auditados
por uma das 4 maiores empresas de auditoria do mundo, né? No caso foi a Ernst Young. Então, com relação a isso, viu, Tudo? Eu não vejo necessidade de a gente adiar, até porque esse material já compõe o tema aditivo dos contratos. Obrigado, Fábio. Eu tenho aqui uma proposição, inclusive, que já foi esclarecido que não pode ser adiado temporariamente para o dia seguinte à reunião. E se for de consenso para paralisar a reunião, dar um intervalo de 10 minutos para ver os esclarecimentos que o representante do Comitê Técnico está levantando em 10 minutos, a gente precisa, inclusive, pedir, colocar em votação aqui essa paralisação do plenário, que, no caso, terá que ter uma autorização, inclusive, porque a gente está saindo do regimento. Continua ainda, Breno, com essa proposição de paralisação da reunião? Eu mantenho porque eu não tenho autorização do prefeito para ser favorável agora, entendeu? Eu precisava sentar com ele, mostrar esse gráfico e fazer esse convencimento. Inclusive, você não pode nem votar, você está fazendo questionamentos. Então, eu vou colocar em votação, já que não há... Porque, assim, se eu não posso, se eu não posso votar, os outros membros também não podem, né? Porque aqui está todo mundo como representante. Entendeu? Eu estou aqui como representante de Mossoró. O prefeito não está nem presente na reunião. O prefeito estava presente. Foi, mas ele teve que sair, não teve como... Eu pedi para ficar representando ele aqui, por enquanto. E aí era muito importante... Não, Roberto Sérgio, olha, é o seguinte, a gente está numa assembleia, né? Cada um tem direito a votar favorável ou não favorável, conforme o entendimento e a sua percepção. Então, se o Mossoró vota contrário, consigo não voto de Mossoró contrário, entendeu? Acho que não pode parar, adiar. O Breno conhece mais do que eu isso. O Breno foi prefeito já. Ok, Presidente Caio, obrigado. Eu vou colocar aqui em votação. Então, muito obrigado, Breno, pela sua participação. Em votação aqui os termos de atualização do contrato vigente da CAERN. Os que aprovam permaneçam sem manifestação. Os contrários se manifestem. Abstenção. Alguma abstenção? Nós já estamos como eu falei. Nós já estamos em processo de votação, Breno. Você vai ter que se manifestar, contrário ou a favor. Certo. Eu estou aqui em abstenção. Alguma abstenção? Então, aprovado, sem nenhuma manifestação contrária, aprovado por unanimidade. Perfeito. Então, eu posso me posicionar contrário aqui? Já está? Tá. Posso? Eu retorno agora Mossoró se abstém, viu? Mossoró se abstém da votação. Então, com uma abstenção, aprovado a matéria com uma abstenção de Mossoró. Não, mas é votação, votou. Retorno aqui a palavra ao secretário-geral Robson para ele dar seguimento à reunião. Rapidamente. Então, vamos dar prosseguimento aqui com a aprovação da matéria. Agradecendo aqui a contribuição de todos e, na ordem do dia, nós só iríamos dar as últimas informações de como foram as ações desenvolvidas pelo Comitê Técnico da Microrregional, que já foi muito falado aqui, mas só para esclarecer e a gente até valorizar essas ações, né, que foi desde a apreciação dos contratos vigentes, né, de demanda de água e esgoto do Estado, as contribuições do Comitê Técnico quanto a esses termos de atualização, né? Depois foi colocado em consulta pública e, finalmente, a consolidação das contribuições quanto aos termos de atualização contratual. Nós temos aí uma pergunta ali, eu acho que poderia até abrir até para efeito de esclarecimento, de Jânio Filgueira, né? Ele pergunta se tem um plano de investimento específico para Areia Branca,
podemos ter acesso ao documento? Eu acho que no momento, já que está se falando aí em investimentos, se o pessoal poderia se manifestar com relação a isso aí. Jânio Filgueira pergunta, tem um plano de investimento específico para Areia Branca? Podemos ter acesso ao documento? O pessoal poderia responder aí a essa pergunta de Areia Branca, já que a gente está no momento. Fábio, se você podia esclarecer, eu estou aqui sem a relação dos municípios que têm contrato, se a Areia Branca está entre os investimentos. Você ouviu aí, Fábio? Não ouvi. Vamos lá. Eu já tinha aqui terminado os informes gerais do comitê e aproveitei aqui para fazer uma pergunta que está aqui no bate-papo, de Jânio Filgueira, e ele pergunta, Fábio, tem um plano de investimento específico para a Areia Branca? Podemos ter acesso ao documento? Então, seria interessante já fazer esse esclarecimento ao Jânio Filgueira com relação ao município de Macau. Olha, os planos que foram feitos e trazidos hoje foram para os municípios com contrato. A Areia Branca tem sim, mas a gente não apresentou porque a Areia Branca está em outra situação, no caso que está sem contrato, tá certo? Esses aqui são apenas os municípios com contrato vigente. Ok. Agora, só esclarecimento, mas na reunião passada, aí está sendo do comitê, foi apresentado aquele conjunto de investimento para os demais municípios, então tem um estudo de Areia Branca de investimento, não é isso? Exatamente, a gente tem, eu só não trouxe para essa apresentação, porque o objetivo hoje foram só os municípios com contrato, tá certo? Mas a gente tem sim, para todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, os planos de investimento. Jânio, você faz o seguinte, você encaminha o pedido ao colegiado, né, solicitando essas informações, que nós encaminhamos essa demanda à CAER, né, e encaminhando depois essa informação ao município de Areia Branca, tá ok? Agora, esse procedimento, o município tem que se procurar o colegiado microrregional, para que o colegiado, esse sim, que vai cobrar da CAER e também, vou finalizar portanto, só para vocês, certo? vocês terem contato também com a agência reguladora, a CERT, que hoje é a entidade de regulação do município de Areia Branca. Porque todo esse acompanhamento dos investimentos da concessionária, o município vai ter esse ente que é quem vai ficar estabelecendo todos os mecanismos de fiscalização da empresa, né? E depois, ou através de uma licitação, se for continuar a CAER ou não, vai ser através dessa entidade e do que nós vamos ter de fazer também, que é um plano microrregional, para aplicar todas as penalidades a quem quer que vai prestar o serviço à Areia Branca. Bom, então, resumindo aqui, não, eu ia resumir o que o Sérgio Pinheiro falou, né, que além dos contratos que está sendo matéria no comitê técnico e agora no colegiado, o comitê solicitou, né, um plano de investimentos também dos não contemplados no momento, e a CAERN apresentou isso aí, então, Macau que pode solicitar isso depois com aliás, Areia Branca pode solicitar isso depois, né? E, no caso, aproveitando aqui, já que tem aqui no bate-papo, né? Serra do Mel também está solicitando essa situação, né? Solicita também a situação de Serra do Mel. Que contempla, não, Fábio? É os que não têm contrato. Então, resumindo, o momento de aprovação dos que têm contrato, os que não têm, só esclarecendo que o Comitê Técnico solicitou esse estudo e foi apresentado, né, para o Comitê Técnico já ir analisando a situação dos que não estavam contemplados com contrato. Então, isso aí existe e que os municípios se reportem à CAERN, aliás, se reportem ao colegiado, que aí a gente faz a solicitação à companhia para isso, né? Através do e-mail que a gente até colocou aí no chat. Bom, então, agradecendo aí, tendo cumprido a pauta, né, da nossa matéria principal, já dado os informes gerais, agradecendo a todos, já desejando um Feliz Natal, eu passo aqui a palavra ao presidente atual, no caso do colegiado, o João Maria Cavalcante, para dar as palavras finais por hoje.
Tá, então, eu estava aqui presente quando o vice-governador fez a saudação a todos vocês conselheiros e levou a palavra da governadora. E agora me resta a desejar a vocês um Feliz Natal, e lembrando que essas reuniões, elas são objeto e fruto de um processo de construção das micro-regiões, onde tinha premissas importantes e orientadas pela governadora, de proteção aos pequenos municípios. Por isso que há essas dúvidas, esses levantamentos de questões quanto a essa proteção. Isso, na construção do processo das micro-regiões, foi levado em consideração, o diálogo foi aberto, a proteção aos pequenos, e, claro, não deixando a importância dos grandes municípios na condução dessa política de abastecimento de água e de esgoto. Então, dito isto, eu quero aqui renovar para vocês um Feliz Natal e um Ano Novo muito bom, muito promissor, e que a gente, no próximo ano, possa se aprofundar nesses assuntos e já começar a construção desse processo de universalização de atendimento à água e esgoto em todo o estado do Rio Grande do Norte. Então, muito obrigado a vocês, e, em nome da governadora, aqui, fazer os agradecimentos aqui a todos vocês.